Parte 5. Desde o cativeiro em Babilônia até a reconstrução dos muros de Jerusalém. Enquanto os israelitas estavam no cativeiro em Babilônia, passaram por muitas provas de sua fé. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha ardente, mas Deus os tirou de lá com vida. Mais tarde, depois de Babilônia ter sido derrotada pelos medos e persas, Daniel foi lançado numa cova de leões, mas Deus também o protegeu por fechar a boca dos leões. Por fim, o rei persa Ciro libertou os israelitas. Eles voltaram à sua pátria exatamente 70 anos depois de terem sido levados como cativos para a Babilônia. Uma das primeiras coisas que fizeram quando voltaram a Jerusalém foi começar a construir o templo de Jeová. Mas os inimigos logo interromperam seu trabalho. Por isso, foi só 22 anos depois de sua volta a Jerusalém que finalmente acabaram o templo. A seguir, ficamos sabendo da viagem de retorno de Esdras a Jerusalém para embelezar o templo. Isso foi uns 47 anos depois de terminado o templo. Daí, 13 anos após a viagem de Esdras, Neemias ajudou a reconstruir os muros demolidos de Jerusalém. A parte 5 abrange 152 anos de história até esse tempo. Olá, sejam bem-vindos ao canal, aproveita, deixa seu like, e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Vamos agora, para mais uma parte da história da Bíblia. Vamos lá! Eles não se curvaram. Lembra-se das leis que o próprio Jeová escreveu, chamadas de 10 mandamentos? O primeiro deles era: não devem adorar a nenhum outro Deus, mas só a mim. Os jovens, aqui, estão obedecendo a esta lei, embora não seja fácil. Nabucodonosor, rei de Babilônia, chamou muita gente importante para orarem esta imagem que ele erigiu. Disse a todo o povo: quando ouvirem o som das buzinas, das harpas e dos outros instrumentos, deverão curvar-se e adorar esta imagem de ouro. Quem não se curvar e adorar, será jogado logo numa fornalha ardente. Quando Nabucodonosor soube que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, ficou zangado. Mandou trazê-los. Deu-lhes outra chance para se curvar. Mas os jovens confiavam em Jeová. Nosso Deus, a quem servimos, pode salvar-nos, disseram a Nabucodonosor. Mas, mesmo que não nos salve, não vamos curvar-nos diante de sua imagem. Ouvindo isso, Nabucodonosor ficou ainda mais zangado. Havia ali uma fornalha e ele mandou: aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Depois, mandou que os mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e os jogassem na fornalha. Ela estava tão quente que matou os homens fortes com as chamas. Mas o que aconteceu com os 3 jovens jogados nela? O rei olhou para dentro da fornalha e ficou com medo. Não amarramos 3 homens e os jogamos na fornalha ardente? Perguntou. Sim, fizemos isso, responderam seus servos. Mas, eu vejo 4 homens andando no fogo, disse ele. Não estão amarrados e o fogo não os queima. E o 4º homem se parece a um deus. O rei chegou mais perto da fornalha e gritou: em Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam, vocês, servos do Deus Altíssimo. Quando saíram, todos puderam ver que não estavam feridos. Então, o rei disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo e os salvou, porque não se curvaram nem adoraram outro Deus, mas só o deles. Não é um bom exemplo de fidelidade a Jeová, que devemos seguir? A escrita na parede. O rei de Babilônia tinha convidado 1000 pessoas importantes. Eles estavam usando os copos de ouro e de prata, e as bacias tiradas do templo de Jeová em Jerusalém. Mas, de repente, apareceram no ar os dedos da mão de um homem e começaram a escrever na parede. Todos ficaram com medo. Belsazar, neto de Nabucodonosor, era então o rei. Ele mandou chamar os seus sábios. Aquele que souber ler esta escrita e me contar o significado, disse o rei, receberá muitos presentes e será o 3º governante mais importante no reino. Mas nenhum dos sábios soube ler a escrita na parede nem dizer seu significado. A mãe do rei ouviu o barulho e veio à sala de jantar. Não tenha medo, disse ela ao rei. Há um homem, no seu reino,
que conhece os deuses santos. Quando seu avô, Nabucodonosor, era rei, ele o fez chefe de todos os seus sábios. Ele se chama Daniel. Mande chamá-lo, e ele lhe dirá o que significa tudo isso. Trouxeram assim logo a Daniel. Recusando qualquer presente, Daniel começou a dizer porque Jeová tinha uma vez feito com que o avô de Belsazar, Nabucodonosor, deixasse de ser rei. Ele foi muito orgulhoso, disse Daniel. E Jeová o castigou. Mas você, disse Daniel a Belsazar, sabia o que aconteceu com ele, mas ficou tão orgulhoso como Nabucodonosor. Você mandou trazer os copos e as bacias do templo de Jeová e os usou para beber. Você louvou deuses feitos de madeira e de pedra, e não honrou nosso grande Criador. Por isso, Deus mandou à mão escrever essas palavras. Escreveu-se o seguinte, disse Daniel, e Mene, Tekel e Parsim. Mene significa que Deus contou os dias do reino que você tem e vai acabar com ele. Tekel significa que você foi pesado e achado sem valor. Parsim significa que seu reino será dado aos medos e persas. Enquanto Daniel ainda falava, os medos e persas já começaram a atacar Babilônia. Tomaram a cidade e mataram Belsazar. A escrita na parede cumpriu-se naquela noite. Mas o que ia acontecer então aos israelitas? Veremos isso logo, mas primeiro vejamos o que aconteceu com Daniel. Daniel na cova dos leões. O rei de Babilônia era então um homem chamado Dário. Ele gostou muito de Daniel, porque este era muito bondoso e sábio. Dário escolheu Daniel como um governante principal no reino. Outros homens no reino ficaram com inveja de Daniel. Eles foram a Dário e disseram, concordamos, ó rei, que deve fazer uma lei dizendo que, por 30 dias, ninguém deve orar a outro deus ou homem, mas só a você, ó rei. Quem desobedecer, deve ser jogado aos leões. Dário não sabia por que queriam essa lei. Mas, achou que era boa ideia, e fez escrever essa lei. Então, não podia mais ser mudada. Quando Daniel soube dela, foi para casa e orou, assim como sempre. Os homens maus sabiam que Daniel não ia parar de orar a Jeová. Ficaram contentes, porque seu plano de se livrarem de Daniel funcionou. Quando o rei Dário soube por que os homens queriam esta lei, ficou triste. Mas não pôde mudar a lei e, por isso, mandou Daniel ser lançado na cova dos leões. Porém, o rei disse a Daniel, espero que seu Deus, a quem você serve, o salve. Dário ficou tão perturbado que nem dormiu naquela noite. De manhã, foi correndo à cova dos leões. Pode vê-lo no desenho. Ele gritou, em Daniel, servo do Deus vivente. Pode seu Deus, a quem você serve, salvá-lo dos leões. Deus enviou seu anjo, respondeu Daniel, e fechou a boca dos leões, de modo que não me machucaram. O rei alegrou-se muito. Mandou tirar Daniel da cova. Então, mandou que os homens maus, que quiseram se livrar de Daniel, fossem jogados aos leões. Já antes de atingirem o chão, os leões os pegaram e lhes quebraram todos os ossos. Daí, o rei Dário escreveu a todo o povo no seu reino, ordeno que todos respeitem o Deus de Daniel. Ele faz grandes milagres. Salvou Daniel de ser devorado pelos leões. O povo de Deus sai livre. Passaram-se quase 2 anos desde que Babilônia foi tomada pelos medos e persas. O que aconteceu então? Sim, os israelitas saíram de Babilônia. Como ficaram livres? Quem os deixou ir? Foi Ciro, rei da Pérsia. Muito antes de Ciro nascer, Jeová mandou seu profeta Isaías escrever sobre ele, você vai fazer o que eu mandar. Os portões ficarão abertos para você tomar a cidade. E Ciro tomou a chefia em capturar Babilônia. Os medos e persas entraram na cidade à noite, através de portões que foram deixados abertos. Mas Isaías, profeta de Jeová, também disse que Ciro mandaria reconstruir Jerusalém e seu templo. Ciro mandou fazer isso? Sim, mandou. Ele disse aos israelitas, vão para Jerusalém e construam o templo de Jeová, seu Deus. E isso é o que os israelitas foram fazer.
Mas nem todos os israelitas em Babilônia fizeram a viagem de volta a Jerusalém. Era uma longa viagem de uns 800 quilômetros, e muitos eram velhos ou doentes demais para viajar. E houve outros motivos por que alguns não foram. No entanto, Ciro disse aos que não iam: deem prata e ouro, e outros presentes aos que vão voltar para reconstruir Jerusalém e seu templo. Assim, os israelitas que se puseram a caminho para Jerusalém receberam muitos presentes. Ciro também devolveu as bacias e os copos que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jeová em Jerusalém quando foi destruída. O povo teve muita coisa a carregar de volta. Depois de uns 4 meses de viagem, os israelitas chegaram a Jerusalém bem na horinha. Foi exatamente 70 anos depois da destruição da cidade e de a terra ter ficado sem gente. Mas, embora os israelitas estivessem agora na sua terra, iam ter dificuldades, conforme veremos a seguir. Confiança na ajuda de Deus. Milhares de pessoas fizeram a longa viagem de Babilônia a Jerusalém. Mas, quando chegaram lá, Jerusalém era apenas ruínas. Ninguém morava lá. Os israelitas tiveram de reconstruir tudo. Uma das primeiras coisas que construíram foi um altar. É um lugar em que se podem fazer ofertas, ou presentes, de animais a Jeová. Alguns meses depois, começaram a construir o templo. Mas os inimigos que moravam em países vizinhos não queriam isso. Meteram-lhes medo para fazê-los parar. Por fim, os inimigos conseguiram que o novo rei da Pérsia fizesse uma lei para impedir a obra. Passaram-se 17 anos desde que os israelitas saíram de Babilônia. Jeová enviou seus profetas Ageu e Zacarias para dizer ao povo que começasse de novo a construção. O povo confiou na ajuda de Deus e obedeceu aos profetas. Recomeçaram a construção, embora pela lei não pudessem fazer isso. Veio então um oficial persa, chamado Tatenai, perguntando com que direito os israelitas construíam o templo. Eles lhe disseram que o rei Ciro lhes tinha ordenado: quando saíram de Babilônia, vão para Jerusalém e construam o templo de Jeová, seu Deus. Tatenai mandou uma carta à Babilônia, perguntando se Ciro, então já morto, havia dito mesmo aquilo. O novo rei da Pérsia mandou logo uma carta, dizendo que Ciro tinha mesmo falado aquilo. Ele escreveu: deixem os israelitas construírem o templo de seu Deus. E eu mando que vocês os ajudem. O templo ficou pronto em uns 4 anos, e os israelitas ficaram muito felizes. Passaram-se então quase 48 anos desde que o templo ficou pronto. O povo de Jerusalém era muito pobre, e a cidade e o templo de Deus não eram muito bonitos. Lá em Babilônia, o israelita Esdras soube da necessidade de arrumar o templo de Deus. Sabe o que ele fez? Esdras foi ao rei da Pérsia, Artaxerxes, e este bom rei deu-lhe muitos presentes para levar a Jerusalém. Esdras pediu que os israelitas em Babilônia o ajudassem a levar os presentes a Jerusalém. Uns 6.000 concordaram. Tinham de levar muita prata, ouro e outras coisas preciosas. Esdras ficou preocupado, porque havia homens maus pelo caminho. Eles poderiam roubar a prata e o ouro, e matá-los. Por isso, Esdras convocou o povo, como vê no desenho. Então orou a Jeová, para protegê-los na longa viagem a Jerusalém. Jeová os protegeu. E, depois de uns 4 meses de viagem, chegaram a salvo a Jerusalém. Não mostra isso que Jeová pode proteger os que confiam nele? Mordecai e Ester. Vamos voltar alguns anos antes de Esdras ir a Jerusalém. Mordecai e Ester eram os israelitas mais importantes no reino da Pérsia. Ester era rainha, e seu primo Mordecai era o segundo em poder, depois do rei. Vejamos como isso aconteceu. Os pais de Ester morreram quando ela ainda era pequenina, de modo que Mordecai a criou. Assuero, rei da Pérsia, tinha um palácio na cidade de Susã, e Mordecai era um dos seus servos. Um dia, a esposa do rei, Vasti, não lhe obedeceu, e o rei foi escolher uma nova esposa como rainha. Sabe quem ele escolheu? Sim, a bela Ester. Amã. Ele era um homem muito importante na Pérsia. Amã quis que Mordecai também se curvasse. Mordecai, porém, não fez isso.
Não achou direito curvar-se diante de um homem mau. Amã ficou muito zangado e foi fazer o seguinte. Amã contou ao rei mentiras sobre os israelitas. São um povo ruim, que não obedece às leis, disse ele. Devem ser mortos. Assuero não sabia que sua esposa Ester era israelita. Assim, escutou Amã, e fez uma lei para os israelitas serem mortos em certo dia. Mordecai, ao saber dessa lei, ficou muito perturbado. Mandou dizer a Ester, você precisa falar com o rei e pedir que nos salve. Na Pérsia, era contra a lei ir falar com o rei sem ser convidado. Mas Ester foi sem convite. O rei estendeu para ela sua vara de ouro, indicando que ela não devia ser morta. Ester convidou o rei e Amã para uma grande refeição. Ali, o rei perguntou que favor Ester queria dele. Ela disse que lhe contaria isso se ele e Amã fossem a mais uma refeição, no dia seguinte. Então, ali, Ester disse ao rei, e meu povo e eu vamos ser mortos. O rei ficou zangado. Quem se atreve a isso? Perguntou. O homem, o inimigo, é este mau Amã, disse Ester. Então, o rei ficou mesmo zangado. Mandou matar Amã. Depois, o rei fez Mordecai o segundo em poder. Mordecai cuidou então que uma nova lei permitisse aos israelitas lutarem pela sua vida no dia em que deviam ser mortos. Sendo ele então um homem importante, muitos ajudaram os israelitas, e estes foram salvos dos seus inimigos. Os muros de Jerusalém. Uns 152 anos antes, quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém, ele derrubou os muros e queimou os portões da cidade. Os israelitas não construíram logo os muros quando voltaram de Babilônia. Como acha que o povo se sentiu, morando numa cidade sem muros? Não se sentiu seguro. Os inimigos podiam facilmente atacá-los. Mas então este homem, Neemias, os ajudou a reconstruir os muros. Sabe quem foi Neemias? Neemias era israelita que veio da cidade de Susã, onde moravam Mordecai e Ester. Neemias trabalhou no palácio do rei, de modo que pode ter sido amigo de Mordecai e da rainha Ester. Mas a Bíblia não diz que Neemias trabalhou para o marido de Ester, o rei Assuero. Ele trabalhou para o rei seguinte, Artaxerxes. Lembre-se de que Artaxerxes foi o bom rei que deu a Esdras todo aquele dinheiro para levar de volta a Jerusalém, para arrumar o templo de Jeová. Mas Esdras não reconstruiu os muros da cidade. Vejamos como Neemias passou a fazer isso. Foi 13 anos depois de Artaxerxes ter dado a Esdras dinheiro para arrumar o templo. Neemias era então chefe dos copeiros do rei Artaxerxes. Tinha de servir vinho ao rei e ver que ninguém envenenava o rei. Era um trabalho muito importante. Bem, um dia, o irmão de Neemias, Anani, e outros homens da terra de Israel foram visitar Neemias. Contaram-lhe que os israelitas estavam tendo dificuldades e que os muros de Jerusalém ainda estavam em ruínas. Neemias ficou muito triste e orou a Jeová sobre isso. Um dia, o rei notou que Neemias estava triste e perguntou, por que está tão triste? Neemias contou-lhe que era porque Jerusalém estava em péssimas condições e os muros em ruínas. O que está querendo? Perguntou o rei. Deixe-me ir a Jerusalém, disse Neemias, para reconstruir os muros. O rei Artaxerxes foi bondoso. Disse que Neemias podia ir, e ajudou a obter madeira para a construção. Logo depois que Neemias chegou a Jerusalém, ele falou ao povo sobre os seus planos. Eles gostaram da ideia e disseram, vamos começar a construir. Quando os inimigos viram os muros subirem, disseram, vamos matá-los e parar a construção. Mas Neemias soube disso, e deu aos trabalhadores espadas e lanças. E disse, não tenham medo dos inimigos. Lutem por seus irmãos, seus filhos, suas esposas e suas casas. O povo foi valente. Mantiveram as armas prontas dia e noite, e continuaram construindo. Assim, em apenas 52 dias, terminaram os muros. Então, o povo sentiu-se seguro na cidade. Neemias e Esdras ensinaram ao povo a lei de Deus e o povo ficou feliz. Mas as coisas não eram as mesmas que antes de os israelitas irem presos para a Babilônia.
O povo era governado pelo rei da Pérsia e tinha de servir a ele. Mas Jeová prometeu que ia enviar um novo rei, que ia trazer paz ao povo. Quem seria este rei? Como ia trazer paz à terra? Passaram 450 anos antes de se saber mais sobre isso. Daí, nasceu um bebê muito importante. Mas essa é outra história. Desde o nascimento de Jesus até a sua morte,